Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E hoje nós queremos começar a falar sobre a última das 7 parábolas que constituem os mistérios do reino dos céus. Já falamos sobre a parábola do semeador. Já falamos sobre a parábola do joio. Já falamos sobre a parábola do grão de mostarda, ou da grande árvore. Já falamos da parábola do fermento. Já falamos da parábola do tesouro escondido. Já falamos da parábola da pérola de grande valor. E hoje queremos então começar a falar acerca da parábola da rede, que está em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. Ok? Embora eu vá retomar um pouquinho ainda a parábola anterior, ou as 2 parábolas anteriores, mas eu pretendo pelo menos começar hoje essa parábola da rede. Tudo bem? Então vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50 diz assim: O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, que maravilha. Quando Jesus Cristo se propôs a falar acerca do reino, do seu reino, eu quero que os irmãos atentem bem para esse fato. Ele nos demonstra como que o seu reino, ele tem 2 momentos muito claros. O primeiro é o momento do reino, enquanto o reino semeado dentro daqueles que creem. O reino de Deus não é uma instituição, o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus não é um conjunto de regras, o reino de Deus não é um conjunto de normas, o reino de Deus não é um conjunto de coisas, de doutrinas. O reino de Deus é o próprio Deus habitando o homem, de modo a instaurar e estabelecer o seu governo dentro do coração do homem. O reino de Deus é uma questão interior, é uma questão do espírito. E aí nós temos a parábola do semeador, quando diz que a palavra do reino, que ali é representada pela semente, foi semeada no coração. Então tudo começa como que Deus intervém para instaurar o seu reino. Só que esse reino, ele não para por aí nesse aspecto orgânico, nesse aspecto interior. O reino de Deus, ele precisa de se manifestar. Por fim, nós teremos, segundo as Escrituras, a manifestação do reino de Deus. E não somente a sua manifestação, mas haverá a implantação plena do reino de Deus sobre toda a terra e sobre todas as nações. O fato é que, no final de todas as coisas, o próprio Cristo reinará sobre a terra e ele reinará sobre as nações. Mas tudo começa a partir do espírito humano regenerado. Tudo começa a partir, então, desse reino de Deus dentro de nós. Essa é a primeira parábola. Perfeito? Continuando, nós vamos encontrar outras 2 parábolas, que é a parábola do joio, 3 outras parábolas. A parábola do joio, a parábola da grande árvore e a parábola do fermento. Essas 3 parábolas, elas nos mostram como que o maligno, ele faz resistência ao reino de Deus. O diabo, queridos, ele não deseja, ele não quer, e ele fará qualquer coisa para que você não viva hoje a experiência do reino de Deus. E de que modo ele pode fazer isso? Uma vez que ele não pode contra os filhos de Deus. Ou pode? Ele não pode nos tocar. Então, ele vai criar toda uma aparência do reino. Ele vai misturar o joio no meio do trigo. Ele vai transformar a pequena hortaliça, que é a mostarda, numa grande árvore. E ele vai introduzir o fermento dentro da farinha. Ou seja, ele vai corromper
a igreja, no sentido de introduzir falsos crentes no meio. Ele vai transformar a igreja orgânica num grande sistema humano, e ele vai colocar doutrinas malignas e doutrinas perversas e doutrinas humanas no meio da sã doutrina, com vistas a levar o crente em Cristo Jesus, a levar o cristão a uma vida equivocada.